Irmãos, a paz do Senhor. Lição número 3, de 19 de abril de 2020, eleição e predestinação. Texto áureo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática se conta segundo a sua presciência. Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, alguns conceitos fundamentais para que você compreenda esse tema tão importante, que é eleição e predestinação. Observa que o texto áureo ele deixa bem claro de que nos elegeu antes da fundação do mundo, e é um plano que vem antes da fundação do mundo, ou seja, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Não esquece esse detalhe, santos e irrepreensíveis. E nos predestinou para filhos por adoção. Essa questão de predestinação, cuidado com isso, quando o assunto, a Bíblia fala sobre predestinação, existe predestinação sim, mas a predestinação para a igreja está predestinada para a salvação eterna. Já está decretado por Deus que a igreja vai para o céu. Cabe a nós sermos igreja, fazer parte da igreja, que cabe a cada um de nós. É a escolha sua de optar, de receber, de aceitar e ser igreja, e buscar estar na condição de igreja. Essa salvação é predestinação no sentido individual, um determinado grupo, pessoas que estão predestinadas, e outras pessoas Deus já predestinou. Não esqueça, predestinar significa determinar o futuro. Então, Deus já determinou quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Peraí, então independente do que se faça hoje, já está decidido por Deus quem vai para o céu. Então, se eu me considero que eu estou salvo, estou predestinado para a salvação, eu posso fazer o que eu quiser. Então não precisa de santidade, não precisa uma vida irrepreensível, como está no texto áureo. De qualquer maneira eu vou para o céu. Olha o perigo dessa teoria. Da mesma forma, se você acha que está predestinado para ir para o inferno, peraí, está fazendo o que na igreja? Então esse é uma distorção que põe em risco, distorce a graça de Deus, a justiça de Deus, E eu quero deixar alguns exemplos, alguns versículos, de centenas que existem na Bíblia, mas alguns versículos, uns 50 versículos eu vou deixar por aí, para você entenda e compreenda que toda vez que fala de predestinação, as cartas são dirigidas para a igreja e não para um indivíduo apenas. Esqueça disso. E sempre utilizando plural, porque é para a igreja e não de forma individual, mas para a igreja. A igreja está predestinada para o céu. Israel está predestinada também a se arrepender e alcançar a redenção por meio do Messias. Os ímpios, os pecadores estão predestinados a ir para o inferno, sim, mas desde já dizer que fulano ou ciclano vai para o céu ou para o inferno é um erro. Essa questão, uma vez salvo, sempre salvo. Iremos ver que é possível, sim, aquele que está na condição de salvo perder a salvação, e aquele que não está na condição de salvo obter a salvação. Isso é básico da Bíblia, isso é a graça de Deus para todos, não é uma graça só para algum grupo de predestinado. É um equívoco pensar desta maneira. Então não se esqueça, predestinar, determinar o futuro, salvação para todos. A graça, ela é para todos. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 12, mas eu quero deixar alguns versículos para te ajudar quando você lê essa lição, que você fique bem claro, porque a internet está lotada de estudos contrários, colocando essa predestinação incondicional, né? Essa salvação sempre salvo. Está repleto de informações nesse sentido, infelizmente, informações equivocadas. Então, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, 4, diz assim a palavra de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todo mundo se salve. Deus quer que só os predestinados, só aqueles que separou salvo, aqueles não quer que salve. Então isso é um absurdo. Ele quer que todos se salvem, mas depende de cada um de nós. Então Deus oferece salvação a todos, mas nem todos a recebem. Isso é uma verdade. Observa Tito 2,11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. A graça é para todos os homens, não é apenas para
os predestinados, ou para o fulano, ciclano, não, é para todos os homens, não apenas a um determinado grupo de predestinados. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele pois que cuida está em pé, olhe que não caia. Então, é possível sim estar na condição de salvo e perder a salvação. Isso é claro na Bíblia. Os eleitos devem vigiar para não cair e perder a salvação. Observa, por exemplo, em Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, não tem essa, eu estou salvo, já vou para o céu, posso fazer o que quiser. Não, você vai dar conta do que você está fazendo. Você pode perder a sua salvação. E o meu versículo que eu mais gostei, Romanos 11, 21 e 22, observa. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Então, se você permanecer numa vida de pecado, vida de erro, escravo do pecado, não que ninguém comete pecado, tá? Não. Você pode até cometer um pecado, mas o Espírito de Deus vai dar um alerta e você vai buscar o arrependimento e a reconciliação com Deus. Agora, você viver em pecado e achar que está tudo certo, que tudo bem, que é normal, uma vida escrava do pecado, e você dizer que você vai para o céu, não, de maneira alguma. Vai ser cortado. Romanos capítulo 11, versículo 22. E o principal versículo da Bíblia, irmão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê, meu irmão, todo aquele que nele crê, sujeito indeterminado. Quem é que crê? É só os predestinados que creem? Não. Então, para todo aquele, não tem predestinados. Observa que é necessário prévio arrependimento. Prévio arrependimento. Se a pessoa vai para o céu mesmo, se considera um predestinado para a salvação, de forma individual, como é que vai ter arrependimento? Vai se arrepender de uma coisa, vai para o céu de qualquer maneira mesmo? Então, necessário prévio arrependimento. Deus não predestinou incondicionalmente. Isso é um erro. Pessoa alguma para condenação eterna. Que isso? Isso vai contra a justiça de Deus, contra a justiça de Deus, contra a graça de Deus. Mas deseja que todos se arrependam e convertam-se aos seus maus caminhos. É o que fica bem claro, Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha a pregação de Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Conversão, mudança, abandono de hábito, nova criatura. Sim. Observa também Hebreus 3:14, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se. Hebreus 5:9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação para todos que lhe obedecem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Quem abre a porta? Depende de você para você abrir a porta. Já está determinado quem vai para o céu. Não, depende de você abrir a porta e fazer parte da igreja. E fazendo parte da igreja, você está predestinado a ir para o céu. A igreja é predestinada a ir para o céu. Mas faça parte da igreja. Obedeça a Deus. Observa, por exemplo, o que aconteceu com Ananias e Safira? Foram para o céu, Ananias e Safira? Eles não eram igreja, não? E Saul? O que aconteceu com Saul? E o que aconteceu, por exemplo, com Emineu e Fileto? E a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, segundo Timóteo 2,17. E cadê Demas? Cadê Demas? Foi para o céu, Demas? Não sei. Mas olha só, ele andou se afastando, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente, para Galácia e Tito para Dalmácia. Então, Demas desamparou Paulo, amou o presente século, 2 Timóteo 4:10. Eu vou passar mais alguns versículos, deixar à disposição de vários outros versículos que falam que vem refutar essa teoria que a predestinação ela é incondicional, que a predestinação ela é para um determinado grupo. Não esqueça, predestinar é determinar o futuro. Então, Deus já determinou o futuro de quem vai para o céu, quem vai para o inferno, de forma individual? Não.
Deus ele deixou o arbítrio de cada um de nós a seguirmos a Ele ou não, a decidirmos, a tomarmos a decisão certa. O perigo dessa teoria, de uma vez salvo, sempre salvo, salvo para sempre, quem se acha salvo vai continuar pecando, errando, já vai para o céu mesmo. Então observa que esses que adotam essa teoria, eles não pregam santidade, não pregam arrependimento. Pode pecar à vontade, não perde a salvação não. Salvo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um erro muito grande. Ao contrário, e quem se acha que não está salvo? Pode chorar, pode se arrepender, pode clamar, jejum, oração, vai para o inferno. Seria um erro muito grande pensar dessa maneira. Então espero ter ajudado com essas informações. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém.